Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Aleluias. Sei que está todo mundo aí meio cansado dos passeios de final de ano, né? Da comelança. Mas agora é hora de começarmos o ano, né? Buscando capacitação para poder vencer os obstáculos. Não é verdade? E antes de nós entrarmos na palavra, foi feita oração, mas eu quero fazer mais um instante de oração com a igreja. Você vai fechar os teus olhos nesse instante. Aleluias. E você vai ligar seu pensamento no trono da graça. E eu sei que muitas vezes a gente entra na igreja e ainda você fica preocupado com o que está acontecendo no teu trabalho, na tua casa, no teu lar, ou até mesmo preocupado com o que está acontecendo dentro da igreja. Mas neste momento de oração, você vai fechar os teus olhos, você vai prestar, ou seja, a tua atenção somente para o Senhor. Porque no momento, meus irmãos, em que se é ministrado o louvor, ou a oportunidade para poder trazer algo do Senhor, muitas vezes a gente fica disperso, e pede a oportunidade de receber aquilo que o Senhor tem para trazer. Mas neste momento agora, você vai ligar o seu pensamento, glória a Jesus, e vai pedir ao Senhor nesta hora e nesse instante, para que venha trabalhar na tua vida espiritual. E aquilo que é necessário ser mudado na tua vida, em que você acha e você sabe que é preciso ser mudado, você vai apresentar ao Senhor. Porque, meus irmãos, a cada dia que se passa, a manifestação da vinda de Cristo está acontecendo, seja por sinais ou seja por desastres. E o que nós temos observado em meio às redes sociais é a maldade do ser humano que tem se propagado de uma maneira tão grande, que não há limites para a maldade que tem se alastrado pelo mundo. Às vezes nós vemos só lá no mundo, em outros países, mas dentro do nosso país está sendo revelado coisas terríveis, que antigamente não era postado na internet, que ninguém observava. Mas eu creio que tudo é permissão de Deus, e hoje isso é postado, hoje isso é colocado, para que as pessoas possam entender e ver e crer que Jesus Cristo está voltando. Isso acontece por causa do esfriamento, a falta de amor. As pessoas estão procurando somente o seu próprio interesse, um querendo ser mais poderoso que o outro querendo mostrar mais poder que o outro. Mas isso é cumprimento bíblico. E temos que atentar para isso, meus irmãos, que Jesus Cristo está voltando. Então é necessário que nós venhamos apresentar a nossa vida. Cada um aqui sabe o teu problema, cada um sabe a sua dificuldade ou a sua deficiência para poder servir a Deus. Você não vai olhar para mim, você não vai olhar para o pastor, você não vai colocar a culpa no pastor, você não vai colocar a culpa na igreja, porque a igreja, ela, somos nós. E esse templo aqui que é feito de tijolo, que é feito de cimento, ou seja, alvenaria, não vai te salvar. Aqui é um lugar para que nós venhamos congregar, é um lugar para que nós venhamos aprender a palavra do Senhor. Mas a salvação, ela depende de você. Se você quer ser salvo, é necessário que você venha olhar, examinar as escrituras. O pastor, o obreiro, a irmã que prega, que traz um louvor aqui, ela é um instrumento, você é um instrumento, mas a salvação ela é individual. Não adianta você tentar colocar culpa em um e em outro não, porque naquele dia em que Jesus Cristo, quando você estiver na frente dele, se você vir com qualquer tipo de desculpa, ele vai falar: quem morreu na cruz por você foi eu. Então faça uma autoanálise, porque Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. Vamos orar. Senhor Deus de poder e glória e majestade, neste momento de oração, meu Deus,
eu venho sim, meu Pai, mais uma vez, meu Pai, junto com a igreja, te pedir, meu Pai, que o Senhor venha ter misericórdia, meu Pai, das nossas vidas. Que o Senhor, meu Pai, neste momento possa contemplar, meu Pai, as nossas deficiências, as nossas dificuldades, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, neste momento, através do Teu infinito amor e através do Teu Espírito Santo, venha tocar em nossas vidas, e as dificuldades, e aquilo que nos faz pecar, e aquilo que atrapalha a nossa vida espiritual, meu Pai, e aquilo que nos afasta, meu Pai, aleluia, da salvação, de estarmos morando nas mansões celestiais. Que o Senhor, meu Deus, possa arrancar das nossas vidas, meu Pai. Mesmo que, meu Pai, que isso venha a trazer dor, meu Pai. Mesmo que isso venha flagelar o nosso corpo. Porque sabemos, meu Pai, que a luta, a provação, a dor a qual nós podemos vir a sentir aqui nessa terra, não é se comparado àquilo que o Senhor preparou para nós, que é para a eternidade. Senhor, molda-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Que o amor, que é o dom supremo, venha operar em nossas vidas, e que nós venhamos compreender, meu Pai, que nós somos um corpo, meu Pai. Cada um aqui é como se fosse uma engrenagem, meu Deus. A igreja, ela não caminha, ela não faz a obra do Senhor sozinha. Mas se todos reunidos numa só fé, no seu amor, conseguiremos alcançar, meu Pai, ou chegar próximo, Senhor, meu Deus, da perfeição, ou aquilo que agrada ao Senhor, que agrada o Espírito Santo de Deus. Então eu venho te pedir, meu Pai, nesta noite, que o Senhor venha tocar no meu irmão, venha tocar, meu Pai, na minha irmã, e que nesta noite, meu Pai, o meu irmão, a minha irmã, que nós venhamos, meu Pai, aleluia, produzir a cada instante, a cada momento, frutos dignos de arrependimento, que nós venhamos olhar somente para Ti, meu Pai, sabendo que a nossa vitória, o nosso galardão já está garantido, sim, meu Pai, pelo Senhor. Meu Pai, abençoe a Tua igreja e fala assim, meu Pai, conosco através da Tua palavra. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, pega a tua Bíblia e abra em Lucas 18:35. 18:35. Glória a Jesus. Santo, santo é o Teu nome. Glórias a Deus. Quem encontrou diz amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Lucas 18:35. O cego de Jericó. Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxesse o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, quero ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Podeis assentar, desocupa as suas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Jesus, porque Ele merece. Glórias a Deus. Irmãos, vamos falar, hoje o Senhor colocou essa palavra no meu coração para falar sobre
o cego de Jericó. Aleluias. Meus irmãos, a palavra do Senhor, quando nós lemos, e quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus nos envolver através da palavra, o Senhor Jesus Cristo vai permitindo, vai deixando que venha ser revelado a nossa vida espiritual, não só o contexto da palavra lida, mas aquilo que está oculto, ou seja, que só pode ser visto através da vida espiritual. E aqui, meus irmãos, nós podemos observar que este cego de Jericó, ele não era somente cego, que já era uma grande deficiência a qual ele tinha, uma grande dificuldade a qual ele tinha, mas ele também tinha uma outra situação que nós temos que atentar. Ele era um mendigo, e ele não estava na cidade, ele estava no caminho que ia para a cidade de Jericó, ou seja, ele não estava nem no meio ali da cidade, ele estava num lugar, no caminho que dava continuidade até a cidade de Jericó. Ele estava à beira do caminho, então ele estava distante do comércio, ele estava distante daquilo onde ele poderia, vamos colocar assim, ter mais acesso a conseguir uma esmola, uma ajuda de alguma outra pessoa. Nós podemos observar dentro da palavra do Senhor que esse homem, ele tinha duas dificuldades imensas: a cegueira, e ainda por cima não tinha condições financeiras. Ele era o quê? Um mendigo. E todos nós conhecemos a situação de uma pessoa que é mendiga, mas naquela época em específico, ele ficava à beira da estrada, à beira da rua, no caminho. Ou seja, naquela época não tinha pavimentação, não tinha asfalto, não tinha calçada. Ele ficava no meio das pedras, no meio da poeira. E ali, meus irmãos, assim eu posso crer que naquela situação a qual aquele homem vivia, ele estava numa sujeira, exalando um odor terrível. E vamos colocar desta maneira, ele poderia estar dentro da cidade, então ele foi expulso, jogado para fora. Assim penso eu. Vai ficar lá fora, aqui na cidade, não, que você vai atrapalhar a minha mercadoria para vender, ninguém vai chegar perto aqui para poder comprar um produto meu. Então você vai para fora da cidade. Então aquele homem ficou no caminho, na beira da estrada. E aquele homem, meus irmãos, naquela situação extrema de pobreza, mendigo, muitas vezes assim eu creio que ele passava até dias só tomando água ou comendo resto de frutas, resto de alimento, com um agravante cego. Ele ia até mesmo pelo rumo, ou às vezes alguém poderia até mesmo ajudá-lo. E aquele homem, meus irmãos, olha a observação que nós temos que ter dentro da palavra do Senhor. Quem olhava para aquele homem não dava nada, esse vai morrer daqui uns dias, cego, não tem, ou seja, não tem renda nenhuma, é um mendigo, joga para a rua. Na cidade ele não fica, deixa ele na beira. Ele vai morrer mesmo, porque esse aí não tem jeito mesmo, cego não presta para nada. Detalhe, meus irmãos, olha para você ver que nós temos que observar dentro da palavra. Um homem rejeitado pela sociedade, rejeitado pelos homens, mas que nós, dentro da Bíblia, nós vamos observar que Jesus tinha um plano, Deus tinha um plano na vida daquele homem. Mesmo que ele era rejeitado pela sociedade, pelo povo, Deus tinha um plano na vida daquele homem. E muitas vezes, meus irmãos, nós passamos por situações difíceis, por dificuldades extremas. E muitas vezes nós achamos que Deus não tem obra com a gente. Muitas vezes a gente acha que
Ou até mesmo nos colocamos numa situação: Senhor, o Senhor tem algo comigo? Será que o Senhor tem algo comigo? Olha a minha situação. Será que o Senhor tem alguma coisa a fazer comigo? A minha vida anda de mal a pior, estou numa situação difícil. Eu não vejo escape. Eu não vejo escape. Mas o Senhor sempre nos mostra o escape dentro da palavra. E uma dessas situações é a vida deste homem. Ele não tinha aparentemente escape nenhum. Ele vivia da ajuda das pessoas, que muitas vezes passavam longe dele, porque ele era um mendigo, ou seja, uma pessoa que andava em trapos, fedia. E muitas vezes todos passavam longe dele. Mas, meus irmãos, o detalhe dentro da palavra, que quando Jesus vinha para adentrar a cidade de Jericó, uma grande multidão acompanhava a Jesus. E este cego, ele ouviu falar de Jesus. Ele ouvia aquilo que Jesus Cristo fazia através do quê? Do ouvir o quê? Mensagem. De ouvir o quê? O milagre do Senhor. De ouvir o quê? As curas que o Senhor Jesus Cristo fazia. Ele não precisava ver, ele não precisava olhar com os olhos carnais um cego voltar a enxergar. Ele não precisava ver um coxo voltar a caminhar. Ele não precisava ver isso, meus irmãos. Ele só ouviu, mas creu. E o que aconteceu? Quando aquele povo estava passando, que estava à frente, não estava atrás, e ele perguntou: quem está passando aí? Porque esse truplé de tanta gente passando, Jesus de Nazaré está vindo aí. E ele imediatamente, eu creio que na hora que ele perguntou para aquelas pessoas, ficaram até longe dele. E ele o que fez? Ele levantou e começou a clamar: aleluia. Senhor, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E ele começou a clamar. E aquelas pessoas que estavam à frente começou a repreendê-lo, mandando ele calar a boca, parar de gritar. Ou seja, este povo que estava à frente, que estava caminhando à frente, estava muitas vezes preparando o caminho para que Jesus Cristo viesse chegando, porque ele estava ali no meio. Mas não conheciam o amor. Tinham que aprender o que é amor, o que é compaixão. Mas aquele homem, não observando isso, começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que aconteceu? Jesus ouviu, parou e mandou chamar aquele homem. E quando aquele homem se aproximou-se de Jesus, que Jesus disse: que queres que te faça? Respondeu ele: quero ver. Vê, a tua fé te salvou. Mas qual que é o detalhe aqui, meus irmãos? Nós temos que entender dentro da palavra do Senhor aquilo que o Senhor quer trazer para a igreja, quer trazer aos nossos corações no dia de hoje. É que não importa a multidão, não importa a situação a qual a pessoa está vivenciando, não importa se você está na dificuldade, eu não sei se você está passando o tempo de escassez, ou se está no tempo da bonança, mas geralmente o cristão, ele é provado, porque no momento da bonança, vamos colocar assim, é um pouco de refrigério, um descanso que o Senhor nos dá, mas o crente ele é provado a todo instante, a todo momento. Mas quando o cristão ele passa pela fornalha, quando o cristão ele passa pela dificuldade, pela escassez, muitas vezes o inimigo aproveita esse tempo em que o Senhor está provando, e tudo é permissão de Deus. O inimigo vai e pede permissão. Não, agora eu vou testar a vida daquele homem, eu vou testar a vida daquela mulher. E em meio àquela situação, entra aquela seta maligna
e você começa a desanimar, você começa a cambalear, você começa a duvidar daquilo que Deus tem na tua vida. Mas dentro da palavra do Senhor, meus irmãos, nós podemos observar aqui o exemplo da vida deste homem, o cego de Jericó. É um homem que não tinha perspectiva de nada, era cego, pobre, mendigando. Ele começou a clamar a Jesus. Ele clamou a Jesus porque ele estava numa situação extremamente ruim. E ele reconheceu, e ele sabia, e ele teve fé, porque ele ouviu os milagres que Jesus Cristo fazia. Ele ouviu os milagres, e ele começou a colocar a sua fé em prática. Não olhando a situação, não olhando a rejeição do povo, não olhando se ele estava à beira da rua, se ele estava fedendo. Ele não se preocupou com isso, não. Ele sabia que Jesus Cristo, ele tinha fé que Jesus ia curá-lo. Ele tinha fé. Então, meus irmãos, nós temos que praticar a fé. Eu não sei a tua situação, Deus sabe da minha. Essa palavra primeiramente serve para mim, para depois ir para a igreja. Mas muitas das vezes, meus irmãos, aleluia, glórias a Deus, nós desistimos, nós olhamos a situação a qual nós estamos passando, a dificuldade a qual nós estamos passando, mas esquecemos de olhar que quando nós abrimos os nossos olhos pela manhã, é uma bênção muito grande, ou seja, uma das maiores bênçãos que o Senhor pode trazer sobre as nossas vidas, é o despertar. Porque a cada despertar uma página em branco, a cada despertar é uma oportunidade para que você possa aprender, a cada despertar é uma oportunidade para que você possa aprender do Senhor, aleluia, qual é a perfeita e boa vontade dEle sobre as nossas vidas. Glórias a Deus. Então eu quero dizer para você nesta noite que veio, e que muitas vezes, vamos colocar assim, você olha a situação de uma pessoa. Eu vou voltar aqui um pouquinho, vou dar um outro exemplo aqui, meus irmãos. O Salmo 72 ou 73, o Salmo de Asaf. Era o servo do Senhor, que cuidava do templo, cuidava das coisas do Senhor. E o que aconteceu? Ele começou a contemplar a prosperidade do ímpio. E via que o ímpio, tudo que fazia, tudo que procurava fazer, e que muitas vezes desagradava ao Senhor. Desagradava o Senhor. Só que tem com o ímpio de melhor a melhor, de melhor a melhor. Não tinha aperto os seus caminhos, tudo era tranquilo. Enquanto ele que servia ao Senhor e que se dedicava ao Senhor, andava em aperto, andava em dificuldade. Tudo que fazia tinha uma aprovação à frente. Mas o Senhor, através da sua infinita misericórdia, porque amava Asaf de uma maneira tão grandiosa, que mostrou para ele qual que seria o destino daqueles que não fazem a vontade do Senhor. Porque quando você olha o mundo, quando você olha as coisas que há no mundo, você vê um fulano, você vê cicrano, muitas vezes você olha até mesmo para aquela pessoa que está lá, um apresentador de televisão que gasta milhões, que viaja para lá e para cá, e você fica olhando aquilo. Meu Deus, como é que pode? Não serve o Senhor, não fala nada do Senhor e está nessa prosperidade, irmãos. Temos que parar com isso. O nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é lá no céu. O crente que quer morar no céu, ele é constantemente provado no fogo, assim como ouro. Jesus Cristo, quando ele caminhou aqui nessa terra, ele não teve descanso. Ao mesmo instante que ele estava colocando a mão sobre o enfermo e estava curando aquela pessoa, já vinha uma perseguição e ele tinha que sair dali. Assim é a vida do cristão. Se você acha que servir a Deus é tranquilo, não.
Se você quer se aproximar de Deus, você acha que é fácil? Não, não é fácil. Apóstolo Paulo era perseguidor da igreja, mas quando Deus se revelou, quando Jesus Cristo se revelou para ele, aí ele viu o que é ser perseguido. Ele padeceu as mesmas coisas que ele fazia, mas fazia com fé. E com detalhe, ele sabia ter em abundância, mas também sabia padecer necessidade. E detalhe, o poder de Deus sobre as nossas vidas, se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, naquilo que muitas vezes a gente acha que é inapto, que a gente acha que é fraco, que a gente acha que não temos condições, ou que muitas vezes você chega para poder fazer, aleluia, e você olha para uma pessoa e fala, mas pastor, mas irmão, como eu posso fazer isso, sendo que tem aquele irmão, sendo que tem aquela irmã que é mais capacitada do que eu. Eu quero te falar para você, se uma pessoa te separa, para você poder fazer algo, não olha a dificuldade, não olha a situação, mas pega, aceita, porque Deus é contigo. Porque quando esse homem, esse cego de Jericó, estava passando por toda esta dificuldade, cego, mendigando, ele não olhou a situação que ele estava. Ele foi, levantou a mão, pulou e falou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não preocupou se estava fedendo, se estava com a sua roupa rasgada, se estava descalço, se estava sujo, não. Jesus Cristo não olha isso. Não quero dizer também que você vai vir para a igreja fedendo, roupa rasgada, não. Estou falando essa situação específica. E nós temos que entender que nós não podemos comparar aquela época com esta época. Os privilégios que nós temos nos dias de hoje com aquela época, que era uma dificuldade extrema. Se hoje nós vemos um mendigo aí, e muitas vezes as pessoas diziam, porque está fedendo. Agora pensa bem naquele lugar, poeira, pedra, sol escaldante, e era aquelas rouponas grandes. Vamos colocar assim, aquele odor terrível. Ou seja, tem que pegava esse homem, aqui dentro da cidade ele não pode ficar. Joga isso na beira da estrada. Ele fique lá. Se alguém passar e ajudar ele, que ajude. Se não ajudar, ele morre lá para a rua fora. Se morrer, depois manda alguém lá em terra. É assim, meus irmãos. Não é diferente nos dias de hoje, é assim também. Mas nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não olha o presidente com um olhar diferente se tem um mendigo dentro da igreja. Para Deus todos nós somos iguais. Todos nós somos criação de Deus. E o mesmo Espírito que usou os apóstolos naquela época é o mesmo que está aqui hoje na igreja. É o mesmo que opera no meio do povo. É o mesmo Espírito que, se você dá lugar, te envolve. E você é batizado com o Espírito Santo. E você começa a falar em línguas. Este mesmo Espírito começa a trabalhar na tua vida, a trabalhar no teu coração, e começa a te mostrar as coisas que devem e vão acontecer no meio da igreja. Este mesmo Espírito, se você dá lugar, e se você não ficar procurando defeito em você, e ficar, oh meu Deus, será? Não, dá lugar. Porque se você está hoje aqui, respirando, e se você está sentado aí hoje, é porque Deus tem um projeto na tua vida. Você está no deserto, você está jogado na beira da estrada, você está cego espiritualmente. Hoje é dia de Deus abrir a tua visão espiritual. Aleluias, glórias a Deus. Se hoje, se você crer e deixar Deus trabalhar na tua vida, as visões e os projetos e aquilo que Deus tem preparado para a tua vida vai acontecer. Aleluia.
sem saber, e colocar em primeiro lugar. Eita Deus tremendo, a salvação em primeiro lugar. Esqueça do teu problema, da situação difícil que você tem passado. Esqueça disso. Abre o teu coração, deixa Deus trabalhar poderosamente na tua vida. Dê um salto. Aleluia, irmãos, estamos vivendo, meus irmãos, tempos que antecedem a vinda de Cristo. Os dias estão sendo abreviados. A palavra do Senhor está sendo pregada, seja corretamente e incorretamente. Nós vemos igrejas, portas se abrindo e se escancarando, o mundo entrando dentro da igreja. Isso é cumprimento da palavra do Senhor. Mas eu quero que você entenda, assim como, aleluia, este cego de Jericó, que estava largado pela sociedade, cego, mendigando, ele não olhou nem para um nem para outro, não olhou para a situação dele não, ele olhou o que Jesus Cristo estava passando, e ali ele começou a clamar, e ali ele começou a chamar, e Jesus Cristo realizou aquilo, aleluia, qual ele pediu, e aquilo que ele desejava, e não somente fez aquilo não, mas aquele cego seguiu a Jesus. Não foi somente uma cura, foi uma cura tanto fisicamente como espiritual, porque aquele homem, meus irmãos, ele levantou e seguiu a Jesus. A oportunidade hoje, eu não sei qual o teu problema, qual a situação, mas hoje eu quero falar para você, olha, se você ainda não reconciliou com Cristo, reconcilia. Se você ainda não pediu perdão ao Senhor dos seus pecados, hoje é dia de você pedir perdão. Porque aqui, ó, tá aqui eu, tá esse aqui, altar de madeira, isso é madeira. Mas, espiritualmente, aqui há anjos, com a espada desembainhada. O Espírito Santo está no meio da igreja. Você não consegue ver, mas você pode sentir o Espírito Santo passear no meio da igreja. Ele está passeando no meio da igreja. E se você deixar o Espírito Santo te envolver nesta noite, algo, aleluia, na tua vida vai acontecer. Eu não quero falar aqui na igreja não, mas na tua vida haverá mudança. E essa mudança, aleluia, vai nos conduzir para a salvação, para as mansões celestiais. Glórias a Deus. Meus irmãos, que nós venhamos ter fé no nosso Salvador nosso Salvador Jesus Cristo. Não venhamos olhar as dificuldades, mas olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, igreja? Quem entendeu diz amém. Glórias a Deus. Agora nós vamos, o pastor pediu para estar chamando as crianças lá em cima, para nós fazer a oração, pastor? A igreja toda aqui à frente, para nós orar em favor da família. Glórias a Deus.